O que é que a alimentação tem a ver com autossuficiência? O grande objetivo aqui é esse, tá? E nessa tecla que eu vou estar batendo o tempo inteiro, sem parar. Tem tudo a ver. Na verdade, eu diria que um dos pilares fundamentais da autossuficiência é a alimentação. Não só a alimentação, o que é alimentação, compreender a alimentação, mas ser capaz de criar a sua própria, entender as necessidades do teu próprio corpo, que vão ser diferentes. Tá? Tem conceitos gerais e amplos que funcionam em todos os casos, e conceitos que nem sempre vão se encaixar. Depende muito da situação, tá? Vamos entrar nisso. Agora, um conceito muito básico em relação à alimentação é o que todos ou a maioria das pessoas acreditam ser alimentação saudável, né? O que é saudável? O que é, por definição, o saudável? É o que leva, é o que induz, o que traz saúde, certo? É basicamente, falando de uma forma objetiva, é um negócio que funciona, que não vai te destruir, que não vai acabar com o teu corpo. E de preferência no sentido oposto, que vai restaurar, que vai revigorar. Tá? Agora, o que muitas pessoas acreditam que seja alimentação saudável é um padrão construído ao longo de alguns anos como consequência de um certo plano industrial. Entenda a coisa dessa forma. Existem indústrias gigantescas, bilionárias, que basicamente rodam, comandam, direcionam o mundo capitalista. Não sem críticas, sem julgamentos em relação ao capitalismo ou não, mas é como as coisas funcionam. Né? O importante aqui é isso, o importante sempre vai ser isso, compreender o mundo. Isso é essencial, entender como as coisas funcionam para poder trabalhar com as coisas, para poder criar a própria realidade através de uma percepção inicial de como ela funciona, certo? Quais são as regras, e sem conhecer as regras é impossível jogar de acordo com elas e muito mais criar suas próprias ou tentar, enfim, direcionar a coisa de um jeito específico, individual, para você, no teu caso, de acordo com os teus objetivos. E esse aqui é o grande diferencial, tá? Isto é autossuficiência. E uma dessas grandes, gigantescas indústrias é a indústria da alimentação. Existem dois tipos de alimento, de comida, de substrato nutritivo, por assim dizer. Alimentação orgânica, e eu não estou falando no sentido do carimbo, da oficialização, do certificado. Estou falando de orgânico no sentido de que, e também não é muito científico, é o que vem da natureza, tá? Orgânico, é o que vem da terra, para ser bem direto. São plantas e animais. E tudo que deriva diretamente disso. Existe alimentação que eu vou chamar de inorgânica, tá? Ou artificial, fabricada, que é qualquer tipo de substrato que é processado, que passa por uma indústria, ele passa por uma transformação dentro de uma indústria, tá? Porque uma colheita, por exemplo, sei lá, cenoura, foda-se, você pode passar a cenoura por um processo industrial de lavagem, de corte, de embalagem, e etc, para deixar a coisa pronta para ser vendida, colocada numa prateleira no mercado. Tá? Isso, sim, é um processo, sim, é uma industrialização do alimento, mas é um alimento orgânico, ele não foi transformado nesse processo, nem física, a não ser, claro, foi descascado, foi cortado, mas não houve transformação inerente ali às características, às qualidades daquele alimento. Ou transformação química, certo? Esse é o pior tipo. E daí são aditivos para aumentar a estabilidade, para que aquele alimento, para que aquele produto não estrague ou demore mais para estragar. Qualquer tipo de barateamento, qualquer processo que possa acabar
baixando o custo de produção, simplesmente porque vai ficar mais o lucro da empresa, o lucro da indústria aumenta nesse processo. E foda-se a saúde, isso aí fica a segundo plano, certo? Desde que ninguém saiba ou ninguém se importe, não tem problema, o processo continua, por mais nocivo que seja a saúde. Agora, quando um alimento, pelo contrário, passa por essas transformações, que é um exemplo, cereal, uns sucrilhos da vida, flocos de milho, certo? O que é aquela porra? De milho não tem nada, ou muito pouco. Aquilo ali é amido macerado com óleo vegetal e assado com algum substrato de estabilizante e edulcorante e como é que chama? Enfim, esse tipo de palhaçadinha, sabe? Esses pequenos aditivos, ó, que não, isso aqui vai aumentar um pouco a estabilidade, não, isso aqui vai dar uma engrossada na massa, né, por um preço muito baixo, não, isso aqui vai aos poucos aquilo que inicialmente ou em algum momento se tinha algo de verdadeiramente nutricional, se tinha algo de orgânico, se tinha um alimento ali para começar, alguma coisa que veio da terra, não tem mais. Aquilo ali virou uma massa disforme de ração. Virou uma ração. Eu acho que essa é uma ótima analogia. Então, muito do que nós conhecemos hoje como alimentação é ração. Passa por isso. Tá? Muito, 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 muito mesmo. Eu não vou entrar em muitos exemplos aqui, mas esse aí dos sucrilhos, pense em embalagens, pense em alimentos processados, esse é um termo mais simples para a coisa, em oposição a qualquer coisa que venha diretamente da terra e não passe por transformações muito expressivas. Mais uma vez, animais e vegetais, substratos animais, substratos vegetais. Pura e simplesmente. Pouco importa os processos de cocção, certo? Se foi frito, se foi assado, se é servido cru. Isso importa menos. Importa sim, mas aí já é um assunto mais avançado. Nesse caso, o que importa é a característica principal do alimento, certo? É o exemplo da cenoura, mais uma vez. É o exemplo no caso animal, carne. Carne como você compra no mercado. Tá? Existe química ali? Sim, mas é indiretamente. Então, mais pelo processo de criação do animal e muito menos pelo processamento direto da carne. Eu vou usar esse exemplo aqui. Um pedaço de carne, um peito de frango, alguma coisa assim. Isso é comida, de verdade. Alface, cenoura, repolho, tomate, fruta. Tudo que vem diretamente da terra. Tá? Isso é importantíssimo. Eu estou demorando nisso porque é importante. Pra caralho. Na verdade, é o conceito fundamental dessa discussão inteira. É isso. É alimento versus ração. O orgânico versus o artificial, o industrial. Essa indústria, estou generalizando a indústria alimentícia, sim, existem diversas marcas, sim, existem diversas empresas, supergrupos, etc., mas eu vou generalizar a coisa como a indústria alimentícia global, tá? No mundo inteiro. Ao longo das décadas, graças a poder, tá? Poderio político e econômico, dois poderes que estão sempre muito bem entrelaçados, ou muito mal, dependendo do ponto de vista, mas o fato é que eles andam juntos. Usou esse poder, essa influência política e econômica para embutir, para criar mecanismos de convencimento dentro de todos os setores e indústrias relativos à saúde, à nutrição, à alimentação, colocar certas ideias do que era bom e do que não é, financiar certos estudos que favorecessem determinadas conclusões que
eram lucrativas, que eram benéficas para a venda desses substratos baratos. Tá? Por exemplo, a porra do floco de milho. Deixa eu colocar em termos mais práticos aqui. Um exemplo, talvez o maior de todos. A demonização da gordura. Que o processo pesado que aconteceu nas últimas décadas. Não cabe, eu não vou entrar aqui nos processos, em como a coisa acontece. Isso é um puta de um assunto longo pra caralho. Mas de uma forma muito básica é assim. A indústria quer, qualquer indústria, tá? Não é uma generalização do tipo a indústria, a instituição, a entidade industrial, não. Qualquer indústria, tá? Leia-se, tal, pegue, escolha seu nome aqui. Escolha o nome, escolha a empresa. A indústria busca o lucro. O lucro vem da diferença entre a receita e o custo. Simples assim. Quanto menor o custo e maior a receita, maior o lucro. Fim da história. Quais são os objetivos primários? Diminuir o custo. Foda-se as consequências disso. Desde que o produto não mate ninguém, desde que ninguém perceba nem reclame de tudo que está embutido naquele produto, o importante é baixar esse custo. Então, se os caras puderem vender serragem para você, eles vão vender serragem, entendeu? Eles vão disfarçar, eles vão fazer o máximo possível para a coisa parecer comestível. E você vai ter problema, nada que vai te matar na hora, não é veneno, mas é uma coisa que vai aos poucos criando problemas crônicos. Menos trauma imediato e mais cronicidade. A coisa vai, ao longo do tempo, vai criando desequilíbrios no teu organismo. E isso por si só começa a gerar doenças, não só a nível individual, mas começa a criar doenças que não existiam. Diabetes, câncer exacerbado da forma como a gente tem hoje, problemas cardíacos que começaram a surgir graças a essa demonização da gordura, inclusive. Tá? De novo, uma longa história. Agora, tudo que você conhece por alimentação saudável tem grandes chances de ser ou totalmente ou parcialmente influência direta de um convencimento que foi sendo construído ao longo de décadas em conjunto, em diferentes indústrias em conjunto. Diferentes indústrias buscando lucro e colocando a tua saúde, o teu interesse, o teu bem-estar em segundo, em terceiro, em 10º plano. Então, mais uma vez, voltando ao prático, são muitas questões, muita profundidade envolvida nisso. Muitas vezes é difícil manter a coisa muito prática, mas eu vou fazer esse esforço aqui porque eu sei que é isso que interessa no fim das contas. Tá? Mas é importantíssimo, é crucial entender o que está por trás. O meu objetivo aqui é esse. Se eu não trouxer princípios para você, você não vai desenvolver a autossuficiência. Ela parte disso, de você, da tua compreensão do que está por trás das coisas que estão acontecendo na fachada. Então, se eu não trouxer nada do que está por trás, eu colocar prática, eu falar, não, isso é assim por causa disso e aquilo, isso é uma bosta. Não vai servir para o meu objetivo aqui, que é ajudar você a compreender a partir de princípios primordiais e criar as suas próprias concepções do que é bom, do que é ruim, do que serve, do que não serve, do que é real e não é. Tá? Então esse tipo de plano de fundo vai sempre permear o conteúdo que eu trago aqui por esse motivo. Não é palhaçada, não é perda de tempo, não é história. Tá? Voltando então à prática, a pirâmide alimentar é um ótimo exemplo disso, que foi vigente ali no mercado nutricional ao longo de muitos anos. Na base dessa pirâmide, eu não vou botar imagem nem nada, você pode botar no Google, e na base dessa pirâmide está carboidrato, pão. Sabe? Pão, massa, bolo, farinha em geral.
Hoje em dia é inacreditável não só saber que isso foi assim durante décadas, mas saber que ainda tem gente que acha que realmente essa pirâmide tem validade em 2020, quiçá daqui em diante. Gordura nessa pirâmide, se não me engano, está ou no topo ou está muito perto do topo. Tipo, a base é onde as maiores recomendações estão na base, as menores em cima, certo? Coma muito do que está embaixo, coma muito pão, massa, carboidrato, coma pouco ou quase nada de gordura em geral. Isso é o oposto do necessário para uma saúde plena. É literalmente o oposto. E isso não vai caber no tempo desse vídeo entrar no porquê, tá? Mas entenda uma coisa, isso faz mal pra caralho. Isso é péssima, a pior forma de comer é assim, muito carboidrato e pouca gordura. Depende da gordura, tá? Depende do carboidrato, a gente está comparando fibras com carboidratos simples e processados, como a própria farinha de trigo ou coisa do tipo. Puta de um assunto profundo. Mais uma vez, não posso trazer tudo aqui de uma vez. Tem um processo, é uma construção. O meu foco nesse momento é te fazer entender que o que você tem por alimentação saudável pode não ser nem de perto isso. Tá? Então entenda isso. E mais uma vez, sinta-se livre para pesquisar se você quiser nesse momento, antes de eu fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto. Mas essa forma de alimentação, baseada na pirâmide nutricional, alimentar, sei lá o nome dessa merda, que foi vigente durante décadas, é a pior forma de se alimentar. Pior forma possível. Mas, de uma forma ou de outra, esse foi o norte da alimentação ocidental durante não sei quantas dezenas de anos. Muitos. Algumas. E até hoje ainda tem muita gente que acha que gordura faz mal. Por excelência. Não tipos específicos de gordura, mas a gordura em geral. É mentira. É mentira e as pessoas que financiaram essa merda sabiam que era mentira. Mas elas estavam um pouco se fudendo. Porque o objetivo é ganhar dinheiro. E saúde não dá dinheiro. Tá entendendo? Uma pessoa autossuficiente em termos de saúde não dá dinheiro pra porra de indústria nenhuma. Pense, alguém que se alimenta mal, ou seja, está gastando dinheiro com substratos industriais. Gastou dinheiro com a indústria alimentícia. Se a pessoa se alimenta mal, isso gera problemas de saúde. Do que essa pessoa vai atrás? Soluções para os sintomas. Indústria farmacêutica. Sintomas mascarados constantemente mantém as causas. E ao longo do tempo, as causas vão se exacerbando cada vez mais a ponto de que a doença irrompe, necessariamente. Não é mais só sintoma. Agora não tem como ignorar, como remediar. Indústria médica. A pessoa precisa de internação. Ela precisa de tratamento, precisa de quimioterapia. Alguém que tem uma alimentação orgânica, por excelência, pode criar, não precisa gastar nenhum dinheiro. A terra fornece. Como que a gente vivia antes da porra da industrialização? Como é que os animais vivem? Nós somos animais. Eles não precisam de mercado. O ciclo da porra da natureza, o ciclo da vida em si, se retroalimenta. Então, uma pessoa pode ter um terreno, plantar, ela pode ter criação de gado, uma criação de peixes, um tanque, um aquário. Ela pode ter uma criação de galinhas, ovos e carne branca. Pode criar o que ela quiser, um lebre, foda-se. Ela vai ter ali um sistema que roda por si só. Claro, precisa de manutenção, ou claro, precisa de trabalho. Existe alguém que não trabalha para tirar dinheiro para pagar por esse tipo de coisa? Não. Então o processo não necessariamente envolve o intermediário, que é o dinheiro fiduciário que a gente utiliza aqui ainda hoje, né? Tá? Tem grande chance disso acabar muito em breve, mas não vou entrar nesse assunto. E essa pessoa, além de não precisar gastar dinheiro
com a indústria alimentícia, terá saúde, pelo simples motivo de que ela não precisa nem balancear, ela não precisa nem buscar recomendações alimentares. Quando se vive da terra e dos substratos da terra, tudo se regula, tudo se equilibra. E a própria saúde em si é uma das primeiras a se equilibrar. Sem doença, não há sintomas. Sem sintomas, não há busca por remédios, por resoluções fáceis e práticas, como a indústria farmacêutica fornece. Sem causas, não há doença. Sem doença, não existe a necessidade da medicina alopática tradicional. Tradicional pra gente, né? Porque na verdade medicina tradicional não tem nada a ver com a alopatia. A alopatia é um termo para definir a nossa medicina acadêmica ocidental, de certa forma. Tá? Pense no médico tradicional. Você vai lá e marca uma consulta, você vai falar com um médico alopata. Então, a ideia básica, geral, que já demorou 40 minutos para explicar, é essa. Tá bom? Existe um interesse na tua falta de saúde, existe um interesse no teu desequilíbrio. Só que como isso é extremamente intrínseco, está enraizado na sociedade como um todo, e não é por acaso, né? São vários interesses trabalhando juntos que colocam as coisas por baixo dos panos. Porque se todo mundo souber disso, o que acontece? Revolta geral, revolução, que é mais ou menos o que tem acontecido, o que está acontecendo nesse momento e vai acontecer cada vez mais. Porque nós estamos na era da transparência, as coisas estão surgindo, estão emergindo, estão aparecendo. A verdade está cada vez mais sendo trazida à luz. E esses velhos mecanismos, essas velhas instituições não sobrevivem a essa inflexão, esse ponto de inflexão gigantesco, através do qual nós, como sociedade, como espécie, estamos passando nesse momento. Então muita gente já sabe, já começa a enxergar, já começa a entender a coisa, como é que está acontecendo. Mas ela é enraizada, ela é construída por baixo, ela é feita para gerar um fachadismo positivo e esconder tudo que está atrás. É a ideia da Matrix, né? Aquele clichê. É enxergar além dessa fachada, dessa construção de uma realidade artificial. É questionar por que as coisas são assim. Por quê? Por que isso é assim? Por que isso é assado? Como que a coisa acontece de fato entre os pontos, nos interstícios, nas entrelinhas? O que está por trás dos panos? Quais são os interesses por trás disso, por trás daquilo, etc, etc. E no caso da alimentação, isso tudo é muito, muito, muito mais simples em comparação com outros assuntos, nos quais eu não vou nem entrar nesse momento também. E, além disso, a alimentação é um dos 3 pilares da saúde física. A gente tem alimentação, atividade e descanso, o sono, basicamente. Então é um dos principais, dos mais imediatos. Sabe? Se quer uma mudança de vida simples, simples não, mas direta, rápida, alimentação. Agora, tem um segundo ponto nessa história toda. Talvez você já saiba, não sei se disso tudo, mas de alguma coisa do tipo. Talvez você já saiba que gordura não faz mal. Talvez você já saiba o contrário. Talvez você já conheça dieta cetogênica, por exemplo. Dieta carnívora, que é um passo além. Talvez você entenda essa ideia da organicidade na alimentação. E talvez você esteja entendendo agora. Nesse caso, eu fico honrado de poder trazer essa informação para você. Ou pelo menos acender alguma coisa aí na tua cabeça. Né? Mesmo que você esteja achando uma palhaçada, falando que merda que esse doente está dizendo, mesmo que você pense assim, pelo menos eu estou colocando alguma coisa aí. Entendeu? É normal que haja negação e a contestação no início. É normal. Eu passei por isso também. Agora, mesmo para quem já compreende isso, para quem aceita isso, sabe de como essa coisa funciona, existe um nível além. E eu não vou entrar a fundo nisso porque
No nível básico, eu já estou deixando, já estou aparando várias arestas aqui, deixando de mencionar muita coisa que eu poderia gastar horas aqui trazendo à tona. E no nível avançado, muito mais, né? Mas colocar de uma forma simples. Você que já compreende isso tudo que eu trouxe até agora e tem a noção do que é uma alimentação saudável. Vamos colocar em termos. Uma alimentação orgânica, que vem da terra. Tem gente que diz, como é que é, tudo que tem ou já teve olho ou vem diretamente da terra, alguma coisa nesse sentido. É simples assim, tá? É simples assim, se o negócio veio de uma árvore, se o negócio veio do chão, se o negócio veio de um bicho, come essa merda. Se não veio, se passou por algum processo, se veio mais, passou por um processo de transformação química, especialmente, não coma, é ração. Ponto final. Essa é a forma mais simples de estabelecer o que é alimentação e o que é ração. O que deve ser comido, o que traz saúde, o que não deve, o que traz doença. Agora, muita gente acaba parando por aí. Né? Do tipo, então alimentação saudável é isso. E basta comer dessa forma que a saúde vem. Certo? Se eu comer, sei lá, pouco importa, né? Mas fruta, raízes, carne, grãos não processados, não industrializados, ok, vem tudo da natureza, vem tudo da terra, são substratos vegetais e animais não processados, então minha alimentação é saudável. É aí que entra o que eu mencionei lá no início dessa história toda, de que sim, no sentido geral, falando de uma forma abrangente, sim, está certo, é uma definição correta de alimentação saudável. Mas existem detalhes que, graças a todo esse processo, todas essas décadas que nós vivemos na doença, gerando doença, comendo ração, tá? Um dos problemas, muitos outros estão envolvidos nesse processo. Mas um processo de desconexão com as nossas próprias raízes, especialmente com o nosso próprio corpo. E a alimentação está diretamente relacionada com isso. Graças a décadas que nós, seres humanos, passamos nesse processo, distante da natureza, distante dos substratos do solo, da terra, muitos problemas foram surgindo. Como eu já mencionei aqui, doenças crônicas, como... esqueci a porra do nome, diabetes, como coisas físicas, problema muscular, dor nas costas, irritação na pele, sabe? Cara, todo tipo de sintoma mais recorrente, que está ali o tempo inteiro presente, ou que dura a vida inteira, que não é algo passageiro, que não é uma desintoxicação, não é algo como uma gripe, que vem, bate forte e vai embora, e acaba. Nesse sentido, eu chamo de desintoxicação nesse sentido, é algo que permanece, está ali. Diabetes não tem cura, câncer não tem cura, certo? Tem. E se você está impressionado com isso, ou está negando, está em negação nesse momento, falando, vai tomar no cu, cala a boca. Tem cura. Diabetes tem cura, fácil, inclusive. Câncer tem cura, dependendo do tipo, também fácil. Todo tipo de problema crônico tem cura, e eu não vou entrar muito a fundo nisso porque é um assunto bem polêmico e que gera bastante negação. Eu vou deixar por aqui nesse momento. Tem cura sim. Mas ao longo do tempo, de tanto viver errado, desconexo, nós vivermos desconexos de nossas raízes como animais, somos animais, por excelência, comendo ração, esse tipo de doença começou a surgir. Não só, eu estou dando exemplos muito básicos aqui, eu podia ter feito uma lista e trazer 20 exemplos, tá? Mas eu estou vendo o que está aqui na minha cabeça nesse momento. Esse tipo de doença que nós criamos, nós literalmente fabricamos,
envolvem todo um processo de desequilíbrio do organismo que acaba tirando as coisas do eixo de tal maneira que mesmo uma alimentação extremamente saudável pode ser detrimental à saúde de uma pessoa, dependendo dos processos que já se instauraram no corpo dela ao longo de todos os anos onde ela se alimentou errado, onde ela se mexeu errado, onde ela descansou errado. Estou falando dos 3 pilares, tá? Alimentação, atividade e sono. E por esses motivos, essa pessoa passou a ter problemas muito mais complexos, muito mais microscópicos do que simplesmente uma alimentação distante do ideal. Tá? Falei bonito, agora deixa eu falar direito. Comeu errado a vida inteira, só comeu bosta. Se mexeu errado ou não se mexeu, ou passou em posturas sentado a vida inteira. Fudeu o corpo. Descansou, dormiu mal a vida inteira. Ficou com luz branca na cara até a meia-noite, depois cai no sono direto. Tem uma merda de uma qualidade de sono. Pouco a pouco o desequilíbrio no organismo, no corpo, na mente dessa pessoa vai ficando tão grande que dá margem para desbioses. Tá? Desbiose é um desequilíbrio na flora, na microbiota intestinal especialmente, mas em todo o organismo isso pode acontecer. É um exemplo, tá? Isso é um exemplo de um desequilíbrio muito sutil. O que acontece com uma pessoa que tem disbiose, que sofre de disbiose? Ela está totalmente distante do próprio equilíbrio fisiológico. Então o organismo já nem funciona como deveria mais. E algo que, por excelência, é saudável, passa a ser problemático para essa pessoa. Pelo simples fato de que ela não é mais humana. É muito louco, mas é isso. Essa pessoa perdeu grande parte das características que a tornam humana, biologicamente falando, humana. Essa pessoa passa a ser um vetor de parasitas de diversos tipos. Essa pessoa passa a ter um desequilíbrio tão profundo que mesmo carne viva, pura, mesmo plantas, mesmo frutas, mesmo qualquer coisa que seja, que venha de fato da terra, pode fazer mal, simplesmente porque o corpo não consegue mais processar aquilo que ele deveria fazer com facilidade absoluta, que deveria ser natural. Como consequência de anos onde isso não aconteceu. Então, que é um exemplo prático disso, candidíase sistêmica. Eu mesmo sofri disso. Estou lutando contra isso neste momento. Desbiose generalizada. Supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Eu acredito que eu esteja sofrendo disso nesse exato momento também. Esses são ótimos exemplos de desequilíbrios internos que impedem os benefícios, que bloqueiam os benefícios de uma alimentação saudável por excelência. Eu não posso comer nenhum tipo de carboidrato, nenhum tipo, mesmo que seja natural, uma maçã, fruta é o melhor exemplo disso, frutose, não posso, grãos em geral, mesmo grãos sem glúten, e daí é toda uma outra discussão. Não posso, arroz, aveia, não posso. Por que não posso? Porque essas são alimentos nocivos? De jeito nenhum, pelo contrário. Mas o meu sistema está tão desequilibrado que não consegue lidar com isso. E eu demorei muito tempo para entender essa questão. Fazem anos que eu me alimento muito, muito bem. E ainda assim, a minha saúde não se desenvolvia do jeito que deveria. E isso me deixou louco ao longo desses anos. Indo atrás de entender por que caralhos eu investia tanto na minha saúde, ia tão a fundo, pesquisava tanto, lia tanto, compreendia tanto e testava e praticava tanto. Porque não adianta merda nenhuma passar a vida inteira lendo e saber tudo sobre alimentação, estilo de vida, e não aplicar essa porra direito, né? Não é um dia, 2 dias e não deu certo, é aplicar pra caralho durante meses e meses e meses e ver o que deu certo, o que não deu, por que deu,
Por que não deu? É isso que eu trago aqui, sempre, sempre. E durante muito tempo eu fiquei nessa. Mas por quê? Como? Se é saudável, eu entendo o que é saúde, eu entendo o que é alimentação de verdade. Só depois disso eu passei a todo um novo nível, uma nova camada da saúde, da alimentação. E passei a compreender a coisa como de uma forma muito mais profunda. Eu percebi que o buraco era ainda mais embaixo. E isso pode parecer incomum. Eu não vou dizer que é comum, mas não é tão raro quanto parece. Um caso como o meu, um caso como esse mais avançado que eu estou explicando aqui. Não é tão raro. Não é tão raro. O que eu quero que você entenda aqui é que nada disso, desse assunto mais avançado, dessa segunda parte do vídeo, importa necessariamente para você ou para as pessoas que você conhece, busca ajudar através disso, se você não passou pela primeira etapa. Esse é um erro muito comum que as pessoas acabam, no qual as pessoas acabam caindo, especialmente na internet, né, com essa overdose de informação. É buscar, já tá, mas se isso é assim e depois o próximo passo, mas e se eu tiver aquilo lá? Calma. Dá o primeiro passo, testa, vê se a coisa funciona, vê se a coisa resolve, se você tem esse equilíbrio, se funciona para você. Você pode simplesmente, caso funcione, caso dê certo, você pode descartar o resto das informações. Informação por informação não adianta merda nenhuma, vai poluir a tua cabeça. Você não precisa saber disso. Eu não estou aqui para te ensinar um monte de conceitos, eu estou aqui para te trazer o que funciona para você. E se o primeiro passo dessa jornada inteira já funciona para você, já resolve o teu problema, já te traz o que você está buscando, mesmo que você tenha descoberto agora ou recentemente, ou ainda vá descobrir o que é que você está buscando, não tem por que seguir, não tem por que avançar, se aprofundar mais. A não ser que você tenha curiosidade ou queira ajudar outras pessoas. Aí tudo bem, mas na prática, não se preocupe com isso. Tá? Se você ainda não vive só da terra, e falar isso parece que você está lá, né, numa fazenda arando a tua plantação e fazendo carinho nas vacas, não é isso que eu quero dizer. Se você não vive ainda apenas só dos substratos da terra, ou majoritariamente, tá? Nunca entre em extremismos em relação a nada. No que diz respeito à saúde, a estilo de vida, à autossuficiência. Nunca. Não, 100% da alimentação tem que ser. Se você consegue isso, ótimo. Eu mesmo sou meio extremo nesses casos, eu sou assim. Mas não recomendo. Tá? Eu acho que pode acabar te fazendo mais mal do que bem, a médio prazo. O importante é que a regra seja a saúde. A regra sejam as práticas que te trazem ou te trarão saúde sejam regra. E o resto, exceção. Se majoritariamente você se alimenta daquilo que vem da terra, seja animal, seja vegetal, a questão do vegetarianismo, veganismo é outra discussão inteiramente. Mas desde que a tua alimentação seja, via de regra, baseada nisso, em alimentação orgânica de verdade, não tem problema uma raçãozinha aqui, outra ali, entendeu? Não tem problema. Não tem problema. Ninguém é de ferro, né? Todo mundo vai visitar a avó, todo mundo faz aniversário ou vai em festa e tal. O problema é quando a coisa se inverte. De vez em quando você se alimenta direito, porque não é verdade, eu tenho que comer assim. A exceção não vai definir nada, para o bem ou para o mal. Se a tua exceção é para o mal, o que isso quer dizer? Se a alimentação saudável é a tua exceção, são os teus 20%, né, falando em Pareto aqui, se você não sabe o que é isso, procure no Google, 20% do esforço gera 80% dos resultados. Isso é quase que uma lei universal da natureza, parecido com Fibonacci, né? Princípio de Pareto. Se a tua exceção, se os teus 20% são alimentação saudável, não é isso que vai mudar os 80%.
você não conseguirá a saúde, você não terá autossuficiência no sentido fisiológico. Esse é um dos pilares fundamentais da autossuficiência de uma forma geral. E vice-versa. Se os teus 20%, se a tua exceção é a ração, é a alimentação porca, deturpada, adulterada, industrializada, não é isso que vai definir a tua saúde. Porque a tua regra, os teus 80%, te trazem tudo aquilo que você precisa para ter a tua estrutura bem desenvolvida. Estrutura fisiológica, mais uma vez. Então não se apegue a extremismos. Tá? Preciso de 100% daquilo. Grande chance de acontecer aquele famoso efeito sanfona. Você vai muito atrás, enfim, pensa na analogia de uma mola, né? Você vai muito além da tua capacidade. Pouco a pouco você acaba, a coisa escapa e volta à etapa inicial. Daí você come igual uma merda mais uma vez, volta numa rotina tóxica. Então não se apegue a extremismo, se apegue a regras versus exceções. Regras versus exceções. E vá aos poucos. Dependendo do teu estado atual, se você está muito afundado em cereal e salgadinho e doce, açúcar e farinha e Coca-Cola e esse tipo de merda, não passe a comer só frango grelhado com salada diariamente. Você está esticando demais a tua mola, tá entendendo? Você precisa gerar uma flexibilidade. Você pode pensar numa analogia muscular também. Adianta alguém que é extremamente encurtado, adianta fazer um alongamento, você consegue fazer um espaccato, abrir totalmente as pernas, botar para o lado, igual aquelas bailarinas fazem? Bom, talvez você consiga, mas provavelmente não. Provavelmente nem perto. Eu não consigo nem perto. Se eu tentar fazer uma porra de um alongamento para espaccato, eu vou morrer, velho. Vai estourar a porra do meu posterior aqui, eu vou me fuder totalmente. É uma resiliência que tem que ser construída, tanto no alongamento quanto na força. Né? Aos poucos, não passe do seu limite. Vá construindo. É uma construção, demora. Faz 7 anos que eu estou nesse processo. 7 anos, longos anos. Eu já passei de tudo nesses anos. Estou falando de alimentação especificamente, tá? Eu já passei de tudo em quase todos os sentidos. Mas a alimentação acho que é um dos principais. Então, o que eu quero que você tire disso? Duas coisas, mais uma vez. 3, né? Alimentação versus ração. Importantíssimo, fundamental. 2, não estique a mola demais. Não estoure o elástico. Tá analogia demais essa porra já, né? Vamos em elástico, tá? Não estoure a porra do teu elástico, da tua tolerância. Vá com calma, desenvolva a tua nutrição aos poucos, de leve. E 3, regra versus exceção. Regra versus exceção. Regra versus exceção. Não é os 100%. São os 80%. A exceção não vai definir a tua saúde ou a ausência dela. Jogue direito com esta exceção. Tá? Trabalhe o seu Pareto na alimentação. Com esses 3 princípios, você tem... E não sei se eu me confundi aqui no meio, mas a outra questão é passo 1 e passo 2. Tá? Outra questão fundamental, passo 1 e passo 2. Não vá além, não vá atrás, não pesquise, não preste atenção, não fique ocupando a sua cabeça e muito menos o seu corpo com aquilo que está além do que você já testou. Se você ainda não passou por essa experiência da saúde básica, você ainda não construiu a tua regra, os teus 80% baseado em alimentação, não vá atrás de compreender toda essa questão que eu trouxe de desbiose, de cronicidade, de nada de calma. Nem pense nisso se você não passou pela etapa 1 ainda.
Um passo de cada vez. Se preocupe com isso só se o teu interesse for paralelo, certo? Se você quiser compreender ou se você quiser ajudar outras pessoas a compreender. Ou se você tiver já passado pela primeira etapa, e a coisa não funcionou para você. Mas passar pela primeira etapa não é uma semana. É 3 meses fazendo direito, entendeu? De novo, de uma hora para outra, não, construa, vá aos poucos. E pesquise, eu recomendo muito que você pesquise. Foi o que eu fiz ao longo desses anos todos. Eu construí toda essa compreensão baseada em pesquisa e teste. Tá? Compreensão e prática. É a praxis, a aliança entre teoria e prática. Entre teoria e prática, teoria e prática. Sem teoria, a prática não serve para nada. Você vai praticar errado. Vai se fuder, porque você não sabe o que está fazendo. Sem a prática, você vai virar um... Eu não vou falar isso. Você vai virar um filósofo etéreo, desconexo da realidade terrena. Vai ficar lá teorizando sobre como as coisas... Puta, eu quero muito falar isso, mas eu não quero causar impressão errada. Deixa quieto. Tá? Você vai virar um teórico eterno. Você vai ficar o tempo inteiro pensando e se? Mas e se? E se? E se for assim? E se não for assado? E você nunca vai descobrir o que é e o que não é. Você nunca vai estar vivendo na porra do mundo real. Você vai estar vivendo o teu mundinho artificial das ideias. Não cometa nenhum desses 2 erros. Praxis, teoria e prática alinhados. Olha que bonitinho aqui, ó. Beleza? E pesquise sobre aquilo que mais te interessa nesse assunto. Sabe? Vá atrás, puta, esse conceito aqui eu achei interessante. Porra, esse termo, porra, essa ideia, vá atrás. Teve algum momento de negação? Pesquise sobre isso. Pesquise sobre isso. Eu não estou te trazendo tudo mastigado. Você não vai copiar tudo que eu estou te dizendo. Se eu causar isso em você, eu vou ter falhado na minha missão, que é gerar autossuficiência, para você te ajudar a gerar a tua autossuficiência. Eu quero que você seja capaz de formar tuas próprias ideias, tuas próprias concepções e ir atrás dos teus próprios objetivos com embasamento teórico e prático. Eu não quero que você repita tudo que eu estou falando, eu quero que você compreenda do teu jeito. Esse é o objetivo principal dessa porra toda. Tua autossuficiência.